Olá, paz para todos e todas. Estão aí mais uma vez aprendendo da Palavra de Deus no nosso CFC, né, Centro de Formação Cristã da Igreja Batista Emanuel, e nós iremos aprender no dia de hoje um pouco mais sobre o livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, que traz mensagens poderosas. Para algumas pessoas um livro muito difícil de entender, para outras nem tanto assim. Mas você vai perceber que o livro do Apocalipse revela coisas maravilhosas sobre o tempo do fim, mas revelam coisas sobre nós, revelam coisas sobre Deus, sobre o Filho de Deus, né? Revelam coisas sobre a igreja, tão fragilizada nos tempos de hoje, né? E aí a gente vai compreender coisas maravilhosas sobre o tempo do fim, aquilo que Deus tem preparado para nós, para a sua igreja, para a humanidade. É um livro extraordinário e que cabe aqui um tempo especial para a gente finalizar aí a disciplina de panorama do Novo Testamento. E vai ser apenas uma introdução, mas eu acredito que trará uma mensagem mais consolidada ao seu coração e fará com que você compreenda melhor, né, a dinâmica de Deus para tudo aquilo que a gente espera do tempo do fim, da vinda maravilhosa do Senhor Jesus para resgatar a mim, a você e a sua igreja. E eu queria começar com dois textos que eu considero fundamental para a gente compreender. Apocalipse 1, versículo 1, quando diz: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E o segundo texto, não menos importante do que esse, diz: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Tanto um texto como no outro fala de Jesus e fala da importância de você ouvir todo o conteúdo das Escrituras Sagradas, principalmente aquela que revela o fim de todas as coisas, né? Você vai ver que o Apocalipse coloca Jesus no centro de tudo e mostra que eu e você precisamos ler, ouvir e guardar as profecias desse livro, porque elas são muito importantes para nós sobrevivermos ao tempo do fim, tá? Então, Apocalipse, né, eu traduzi aqui em uma frase, é o livro da revelação de Deus. Revelação significa tirar o véu, né, apresentar aquilo que de repente estava oculto, e que Deus, nesse livro, através do seu anjo, revela a João na ilha de Patmos, né, na Grécia, coisas maravilhosas sobre o tempo do fim. E aí eu começo fazendo uma pergunta: por que as pessoas têm tanto medo de ler o livro de Apocalipse, né? Apesar de ser um livro tão maravilhoso, as pessoas têm um pouco de medo. Aí eu trago algumas pontuações para você entender. Primeiro, é a ideia de que é um livro selado, que trata de coisas encobertas e que naturalmente a gente não compreende muito bem. Na verdade, o livro de Apocalipse é o oposto disso. Apocalipse, como eu disse, significa tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido. Então está tudo revelado aí. A ordem de Deus é: não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Nesse momento Deus está, na verdade, revelando, tirando o véu, desmascarando tudo aquilo que precisava ser compreendido. E hoje nós estamos aí, né, explicando tudo isso para você. As coisas que em breve devem acontecer mostram que há uma tensão entre o futuro imediato e o mais distante, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer agora, poderia ter acontecido o tempo do fim, no tempo logo após Jesus ter ido aos céus, né? E pode acontecer a qualquer momento, inclusive no momento em que você estiver assistindo essa aula, né? Tudo pode se findar e você nem finalizar o conteúdo do Novo Testamento, porque pode acontecer a qualquer momento a vinda do Filho do Homem e o tempo do fim, tá? Então, o mais distante é visto com que transparecendo do imediato. O Cordeiro é o executor do que deve acontecer, tanto que havia uma preocupação muito grande de João em quem deveria desatar o livro e abrir os 7 selos, e a figura de Jesus é aquele que pode desatar, que pode mostrar tudo isso. Então tudo está contido em Jesus Cristo, né? Na pessoa do Filho de Deus. A segunda coisa, né, é que a ideia de que ele é um livro que fala de catástrofes, de tragédias, de caos, né, de coisas ruins. Esse é o significado da palavra hoje, né, de Apocalipse para muita gente, mas a ideia não é essa. Então tornou-se um sinônimo de tragédia, mas Apocalipse não fala de caos, mas fala de um plano vitorioso e triunfante de Jesus Cristo e da sua igreja.
né, que vai ser muito perseguida ainda, já é em alguns países, mas no nosso Brasil também vai acontecer isso. E no final do tempo, Cristo vai triunfar, a sua igreja vai triunfar, e eu e você, né, que se estivermos na presença de Deus, também participaremos desse momento, né? Então, qual é a chave, então, para a interpretação do livro de Apocalipse? É ter conhecimento de que o livro foi escrito numa linguagem apocalíptica, né? E a linguagem apocalíptica é conhecida apenas pelo autor do texto, o próprio João, especialmente as coisas referentes ao futuro. João fala, né, através de uma linguagem simbólica, de uma linguagem apocalíptica, de uma linguagem que muitas vezes não é bem compreendida, mas que pode ser interpretada assim à luz do contexto e à luz do contexto atual também, né? Então, você precisa estar atento a algumas coisas. Então, especialmente as coisas referentes ao futuro. Foi largamente utilizada pelos escritos judeus desde o tempo do Antigo Testamento. Ter conhecimento dos sentidos simbólicos usados e o conhecimento das condições históricas que cercaram a produção desse livro é fundamental. Então, João escreveu dentro de um contexto de perseguição muito grande do povo de Deus. A linguagem simbólica mostra que João sabia como mandar uma mensagem para o seu povo, para que o seu povo compreendesse. E você que vai ver que fala de muitos símbolos, fala de muitas linguagens que muitas vezes nós não conseguimos compreender, e nem o Império Romano também conseguia nesse tempo de perseguição, mas o povo de Deus compreendia. Então é um livro que fala para aquele tempo, mas fala para qualquer tempo da história. O livro de Apocalipse é um livro moderno. Em qualquer momento da história da igreja, da história do homem, da história do povo de Deus, ela tem o mesmo sentido e o mesmo conteúdo. Só que agora nós estamos muito mais próximos do tempo do fim, e eu acredito que se revelará não muito distante, né, do que nós vivemos hoje. Então a gente não pode perder de vista também a finalidade para a qual o livro foi escrito. Então o conteúdo do livro de Apocalipse deve ser compreendido sempre à luz do propósito do livro. Muitas pessoas aí inventam, tentam reinterpretar a partir da sua igreja, né, de algumas igrejas que acham que detêm o conhecimento, que através dos seus profetas ou profetisas receberam uma revelação especial, e essas pessoas é que têm condições de interpretar o livro de Apocalipse. E a gente sabe que não é. Então, tem um propósito esse livro. E se a gente compreender o propósito do livro, fica mais fácil interpretar o conteúdo do livro, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado para não interpretar o que é simbólico como literal e interpretar o que é literal como simbólico. A gente precisa compreender bem a mensagem que o autor queria traduzir a partir do que ele mandou, tá bom? Então, o propósito do livro, em linhas gerais, era de encorajar os cristãos durante as terríveis perseguições do imperador Domiciano, principalmente nessa época, movia contra eles. Então, João foi o único que não foi morto, ele foi exilado para evitar um problema maior, né, de relacionamento com a comunidade judaica. Mas João foi exilado, e aí Deus revela tudo isso, e João manda uma mensagem para o povo de Israel, para que eles sejam encorajados, se mantenham firmes, não desistam. E essa mesma mensagem que foi enviada naquele tempo serve para nós hoje, né, de sermos encorajados, de nos mantermos firmes nos propósitos de Deus, de não abandonar a igreja, de não abandonar o relacionamento com o Pai, na certeza que nós veremos verdadeiramente a vinda do Filho do Homem, com poder e grande glória, nas nuvens, todo olho verá, e será um momento lindo da história, o momento mais marcante da história, né? Então, outras questões que precisam ser também entendidas para uma melhor leitura desse livro. Então, o livro do Apocalipse é um livro sobre Jesus e sobre a sua igreja. Não tente interpretar de uma outra forma, sabe? É uma mensagem que fala de Cristo para a igreja que precisa compreender melhor a vontade de Deus através do seu Filho. É um livro de revelação, né? E o véu foi retirado e nos é dado discernimento de determinadas coisas que até então nós não compreendíamos. E essa revelação é feita por meio de sinais, de números, de vários símbolos, que daqui a pouco você vai compreender um pouquinho sobre eles quando eu explicar, tá? Então lembra dos capítulos 1, do 12 ao 13, do 20 e do 5:5, que tanto a igreja como a história estão sob o total controle de Jesus Cristo. Nada está fora do controle. Mesmo que muitas vezes aconteçam mortes, apareçam aí muitos mártires, pessoas que acabam morrendo por defender a bandeira do Evangelho, mas tudo está sob o controle de Deus. A história, ela é desenhada a partir de um propósito divino, tá? Então a história, ela não caminha para um caos, que está dando voltas cíclicas também, né? Mas caminha para um fim glorioso, de vitória completa de Cristo e da sua igreja. Esse é o propósito maior do livro de Apocalipse. Então não se preocupe, tá? Quando você vê aí guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, essas coisas todas se intensificando,
é apenas, né, tudo se cumprindo para que o Filho do Homem venha no tempo determinado pelo próprio Pai. Então esse livro nos foi dado também como propósitos morais e espirituais. A gente precisa compreender também, né, que existe uma moralidade, que existe um convite à santidade, que existe um convite a viver uma vida muito mais próxima de Deus, tá? Então ela também consola-nos e mostra o âmago da luta que estamos travando contra o mundo, contra o diabo, e veremos também a retumbante vitória de Cristo. A gente vive constantemente nessa luta contra esse mundo pós-moderno, individualista, né, cheio de coisas ruins, e vai mostrar também que um dia nós venceremos o mundo, venceremos o diabo e venceremos a própria morte como Cristo venceu. Então o estudo do Apocalipse deve nos incentivar à santidade, ao encorajamento no meio do sofrimento e adorar aquele que está no trono. Olha que coisa linda! E aí você pode acompanhar através do livro de 2 Pedro, capítulo 3, do 10 ao 13, em meio a tudo isso, adorar ao Senhor, buscar a tua face, né? Se alegrar mesmo em meio a todas essas dores que a gente vive hoje. Então aqueles que se aproximam desse livro com a obsessão escatológica de querer descobrir os tempos, o dia que vai acontecer, isso nunca foi o propósito do livro. Mas tem igreja que faz isso, que gasta anos e anos, tempos e tempos, tentando explicar algumas profecias, e nunca foi esse o objetivo do livro. Deus só quer que você viva uma vida de santidade, entenda que Ele está no controle de todas as coisas, entenda que Jesus Cristo um dia vai voltar e que nós reinaremos com Ele na eternidade. Se você compreender isso, para que tentar explicar aquilo que muitas vezes não se consegue, tá? Então, aqueles que se aproximam desse livro devem prestar atenção mais na mensagem dele do que tentar interpretar algumas coisas que muitas vezes são difíceis de interpretar, tá bom? Então, ele revela muitas coisas. Primeiro, a certeza de que Jesus tem total controle da igreja, Jesus tem um total controle da história, a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja, nunca vão, a igreja continua de pé em todos os lugares, mesmo diante de tanta perseguição. Os inimigos que perseguem a igreja, eles serão vencidos, seja ligados ao diabo, seja ligados ao mundo, né? Toda essa constituição terrena. E os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus, ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna ao lado de Jesus. Olha que proposta maravilhosa. Então, para que perder tempo? Para que se distanciar do relacionamento de Deus com os irmãos, com a igreja? Se Deus nos oferece uma vida eterna ao lado dele, né? A partir de experiências maravilhosas com o Filho de Deus. Então é tempo de se preparar, porque o tempo de fim está próximo, tá? Então como é que a gente estuda então o livro de Apocalipse, pastor Demetrios, né? Qual é o propósito desse livro? Então seu propósito principal é confortar a igreja militante, aquela que luta, né? Nesse conflito contra o mal, contra o mundo, contra as pessoas que a perseguem, contra as instituições que sempre tentaram destruir a igreja e vão continuar tentando destruir, o Estado que enfrentará a igreja de uma forma muito mais efetiva posteriormente. Então a gente tem que estar preparado para isso. E o livro também está cheio de consolações para os crentes afligidos, né? A eles é dito que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, que as suas orações produzem verdadeiras revoluções no mundo. Sua morte é preciosa aos olhos de Deus, sua vitória é assegurada, não tem derrota para aquele que vive na presença de Deus. Seu sangue será vingado, seu Cristo governa o mundo em seu favor. Ele nunca nos deixou sozinhos, tudo que Deus faz no mundo é para o nosso benefício, mesmo que muitas vezes cause dor e sofrimento. E que Cristo voltará em breve. Olha que coisa linda, está aí todos os textos que você pode acompanhar através da leitura que eu propus em cada uma delas. Então é tudo isso que o livro do Apocalipse traz, mas as pessoas têm medo de se aproximar desse livro por não saberem interpretar. Mas não tem segredo, já está tudo revelado. E aí eu trago alguns símbolos até para você interpretar melhor esse livro. Quando fala de animal, fala de rei ou reino, né? Está até em Daniel capítulo 7, versículo 17 também. Quando fala de mulher, né, fala também do sentido de igreja, pode falar de uma mulher, né, também no sentido literal, mas tem um sentido aqui simbólico. Mulher no livro de Apocalipse também tem um sentido de igreja. Água significa povos, né, o som de muitas águas significa o som de muitos povos. Um dia pode ser um ano pode ser um dia, né, tem toda essa questão de interpretação. Ventos significam guerras, chifres pode ser poder, pode ser rei, pode ser reino. Dragão pode ser o próprio diabo, né? Muitas vezes traz essa simbologia. O cordeiro é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cauda pode significar falsidade ou até mesmo falso profeta.
Estrelas significam os mensageiros de Deus, você vai ver isso muito bem esclarecido nas cartas à igreja, né? As 7 cartas à igreja da Ásia. Anjos podem ser servos ou mensageiros, o sol pode significar uma divindade, lua tem um sentido de promessa ou testemunha, coroa significa vitória, recompensa, né? Aquele que ficar até o fim receberá a coroa da vitória, né? Isso que a Bíblia diz, é a recompensa por ter permanecido na presença de Deus. Cabeça também significam reis, significam líderes ou lideranças. A Babilônia, né, que tem um sentido tão ruim, né, de coisa ruim, de coisa ligada a pecado, a prostituição, significa a igreja falsa, está lá em Apocalipse 17:5, né? E tem muitas igrejas hoje que são essas igrejas falsas, né, que têm uma forte relação com a Babilônia, elas estão espalhadas aí, inclusive proclamando o nome de Jesus falsamente. Meretrizes e prostitutas significam também igrejas falsas, né? O cálice, a taça significa o juízo divino, Deus derramará a sua ira, a taça da sua ira, então significa o juízo divino. 12 estrelas tem o sentido de 12 apóstolos, 144 mil, né, são o povo salvo das 12 tribos de Israel. Então você precisa entender toda essa simbologia. E meia hora, quando aparecer, significa 7 dias e meio. Então, se nós compreendermos bem essa linguagem, nós interpretaremos melhor os textos bíblicos. Com relação aos números, 4 é universalidade, 6, imperfeição. Aquela questão do 666, né? do quase perfeito, mas que não é perfeito. O perfeito é Deus, que é o 7, né? Descansou, né? Criou todas as coisas, descansou no 7º dia. Então a ideia do número 7 é a ideia de perfeição, aquele que o diabo quis atingir, mas que nunca conseguiu, tá? 12 significa o povo de Deus, né? Lembra das 12 tribos de Israel? 5 meses tem uma ideia de 150 anos, e 42 meses, 1260 anos. Então é só para você entender um pouquinho dessa questão da simbologia dos números, tá? E a questão também das cores, branco significa pureza, vermelho significa sangue, preto, impiedade, e amarelo, morte. Você vai ver aí falando dos 4 cavaleiros, dos 4 cavalos ali do Apocalipse, que tem uma simbologia muito grande, tá? Estamos caminhando aqui para o nosso final, mas como ter êxito nos estudos sobre o livro do Apocalipse? Primeiro, atualize os estudos. O livro não foi escrito só para aquela época de João, mas se encaixa perfeitamente na história da igreja hoje ou em qualquer tempo que ele for lido. Daqui a 10 anos, 20, 30, 100 anos, se Jesus não voltar, esse livro vai ter a mesma mensagem, vai se encaixar em qualquer tempo. Faça também as pessoas perceberem que a releitura dos textos no tempo presente faz toda a diferença para uma mudança da igreja. Nós podemos também estudar o livro de Apocalipse e trazer uma mensagem contextualizada para o tempo de hoje da igreja. Então a revelação se dá ainda hoje, porque a revelação do livro de Apocalipse, ela é progressiva, ela vai acontecendo no transcorrer da história, tá? E os caminhos da igreja não estão definidos. Muita coisa ainda vai acontecer para que o tempo do fim se apresente. Então somos agentes da história no mundo e precisamos interagir com essa história, participar, evangelizar, amar, pregar o evangelho. A gente vai construindo progressivamente a revelação de Deus. Então Deus conta com a nossa ajuda nesse processo de transformação do mundo. E é muito importante também refletirmos sobre o fato de sermos agentes dessa revelação de Deus. Está tudo revelado, mas nós é que somos os agentes. As pessoas vão perceber tudo que está escrito no livro de Apocalipse também na nossa vida, né? No nosso esforço, na nossa batalha, na nossa permanência na igreja, apesar de todas as perseguições que o mundo nos impõe, tá? Então o texto histórico em si é muito importante, mas o que ela fala comigo é de vital importância se quisermos modificar o mundo e modificarmos também. Então não pense o livro só como uma mensagem para o mundo ou para a igreja. É uma mensagem para mim, é uma mensagem para você, reveladora, transformadora, que mostra os nossos pecados e que nos aproxima de Deus para uma mudança com relação à santidade, tá? Então assim, o texto em si cumpre 3 funções. Ela fala da história, ela fala da nossa história e ela nos convida a modificar a história a partir da igreja que nós fazemos parte e a partir de mim e de você, que somos igreja de Cristo no mundo. Então somos parte dessa história também da revelação de Deus, tá? Então estudar o texto apenas para trazer conhecimento não vai produzir mudança. O que muda é a forma como eu lido com o texto, com tudo aquilo que Deus apresenta para mim. A palavra é viva, até mesmo quando apresenta coisas que já se cumpriram. Então mesmo tendo acontecido algumas coisas, ela continua nos afetando e transformando a nossa vida, tá? Então faça a palavra se renovar
também com a sua renovação de mente, com a sua mudança de vida, com a forma que você atua no mundo para transformar tudo que está aí. Ok? Então, eis o desafio para vocês, né? É apenas uma introdução, tem muita coisa para ser estudada, é um livro muito profundo, que precisa ser pensado também a partir do nosso tempo, e eu convido você a refletir sobre esse livro e mudar a sua vida, tá bom? Então, que Deus abençoe você, né? Espero que eu tenha contribuído aí nessas aulas que nós tivemos, e eu espero que você transforme a sua vida, mudando a sua mente e mudando o mundo que o cerca. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.